Muito bem, novo capítulo, limites e continuidade. Nós já estudamos bem as funções, né? E, logicamente, nós vamos fazer limites de funções. Como eu já disse, essa matéria vai se acumulando, né? Nada é estudado uma vez só e sem ter continuidade. Para ter uma ideia de limites, vamos pegar uma função bem simples. Hoje essa função já é simples para nós, ela nem de perto é uma função complicada. Nós sabemos que ela é uma parábola, desenhamos só um pedaço dela, né? E eu vou calcular o limite dessa função parábola quando x se aproxima de 2. E por que não quando x é 2? Bom, você pode fazer as duas coisas, mas agora eu estou aprendendo limites. E eu percebo aqui o óbvio, né? Que conforme x se aproxima de 2, né? O y se aproxima de 3. Né? Porque quando x igual a 2, né? O y, que é o f de 2, é 4 menos 2 mais 1. Que é 3, né? Então, eu sei que quando x igual a 2, o y valerá 3. Conforme x se aproxima de 2, seja pela esquerda, seja pela direita, o x se aproxima de 3. Aqui ele deu um pouquinho menos, lá ele deu um pouquinho mais. Mas se eu não tivesse calculado nada aqui, né, e eu te perguntasse qual que é o valor da função quando x igual a 2, né? Se eu te dou o valor da função quando é 1.99 e se eu te dou o valor da função quando é 2.001, né? Você olha para cá, não precisa ser nenhum gênio, né, para dar um chutão com os dois pés e dizer 3. Aí, para que fazer isso? Né? Não, nesse caso não tem o menor sentido mesmo. Tá? Teria sentido se o f de x fosse algo assim, ó. F de x igual a x quadrado menos x mais 1. Agora eu vou fazer uma função que tem algum sentido fazer isso aí. Vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Tá, ou seja, eu fiz um vezes 1 disfarçado, né? Agora, quando x igual a 2, né, essa nova função, f de 2, ela vai ser igual a essa primeira parte que a gente já sabe que dá 3, né? Vezes 0, dividido por 0. Então, f de 2 não existe. Não existe. Se você colocar na calculadora, você colocar em qualquer software, f de 2 não existe. Mas eu vou calcular o f de 1.999 e o f de 2.001. Eu vou ter uma surpresinha. Digitada a minha função, agora eu vou calcular primeiro o f de 2, que não tem jeito, vai dar erro. Não tem como. Essa expressão até ele diz, ó, essa expressão é dividida por 0 e não pode ser calculada. Então, eu vou calcular f de 1.999. Olha, deu quase 3. E f de 2.001. Vai dar um pouquinho mais do que 3. Eu fiquei curioso. Vou fazer g de x, que é aquela nossa primeira função, igual, né, sem esses penduricalhos que eu coloquei. Eu vou calcular agora g de
1,999. Olha, deu o mesmo valor. G de 2,001. Deu o mesmo valor. E claro que agora G de 2 existe. Deu 3. Bom, o limite se aplica muito nessa função aqui, e que eu não posso cortar esse com esse por alguma razão. Por alguma razão eu não posso cortar. E aí eu sei que o domínio dessa função, ele é tal que x tem que ser diferente de 2. Mas eu quero justo saber quanto que vai valer a função ali pertinho. Bom, aí você coloca valores ali pertinho e descobre que vale 3. Outra maneira, não é o ideal agora, é você cortar esses dois e dizer, a função vai valer, mas só que daí você tem que ter em mente que em 2 a função não existe. Mas perto de 2, ela vai valer perto de 3. Isso que é limite. Perto de x, quanto que vai dar perto de y? Perto de x, o y vai dar tal valor. Tá? O quão perto você queira. Se você quiser colocar mais 2,9 aqui, ó, e aqui mais 2,0. Ó, agora, deu, não é 3, tá? Aqui é o computador que arredondou, porque chegou no limite de precisão da máquina. A máquina não tem precisão infinita. Se eu colocasse com frações aqui, certamente não daria. Mas não é o caso agora, vocês entenderam o que eu quis dizer. Bom, não faz sentido, né, apesar de eu poder calcular o limite dessa função quando x tende a 2. Não faz sentido porque o limite é igual ao valor da função. Eu vou estar interessado em calcular limites quando a função for indeterminada naquele ponto, como é o caso dessa função que nós inventamos aqui, ó. Tá? Essa função, ela não existe em x igual a 2, mas o limite dela dá 3, né? Quando x vai se aproximando de 2, ela dá 3. E por incrível que pareça, essa função f de x, ela dá essa mesma curva. A diferença é que aqui, ó, é uma bola aberta, mas o resto da função é igualzinha. Rian, você quer perguntar alguma coisa? Tiago? Eu não entendi como que você fez essa função, a segunda. A segunda, tá. Deixa então eu limpar aqui a tela e fazer novamente. Primeiro foi me dada essa função. Eu achei ela não adequada para calcular limite, porque aqui simplesmente calcular o limite ou a função é a mesma coisa. Pensei, eu vou dar para os meus alunos uma outra função que é mais adequada. Vou pegar uma função g de x agora aqui. Vou pegar a mesma função. Eu estou inventando uma outra função, né? Só que eu vou pegar uma função que não existe em x igual a 2, que é essa daqui. Só para deixar mais simples, eu multipliquei por x menos 2 também, né? De forma, né, que 1 dividido por outro dá 0. Dá 1, né? Ele dividido por ele mesmo dá 1. Menos em x igual a 2, porque daí vai dar 0 dividido por 0, isso não existe. Então, essa função g de x, na maioria dos pontos, é igual a essa f de x. Ela é igualzinha. Só aqui que ela não existe, por isso que vira bola aberta. Deixe-me fazer o gráfico dela aqui, ó. E vai ficar mais fácil de entender. Só que aqui eu vou trocar porque eu chamei essa aqui de G, né? Então vou continuar com a mesma nomenclatura lá dos slides. E a outra eu chamei de F. De fato, elas para os mesmos pontos, né, dão valores. Aqui eu coloquei 2 a mais, né? Para os mesmos pontos dão valores iguais. Eu não consigo calcular G de 3 por conta daquele 0 dividido por 0. G de 2, desculpe. G de 2.
por causa daquele 0 dividido por 0. Agora eu vou fazer o gráfico. Primeiro do G e depois do F. Vou fazer só do pedacinho para cá. Eu vou dar uma olhada no slide de quanto a quanto ele vai. Fazer igual, né? Vai aqui até uns, no máximo 3. Vou dar um zoom. Você consegue ver, ó, aqui um pedacinho aberto, né? Que é exatamente em x igual a 2. Tá? Em x igual a 2, g de x não existe. Não existe por quê? Por conta da divisão por 0. Agora eu vou colocar a função f de x, que não tem denominador. F de x. Essa cobre o tempo todo. Vou colocar a g de x um pouquinho mais grossa, de forma que a gente enxergue bem ela. Olha aqui, ó. Aqui agora eu coloquei as duas, né? Em azul o g de x, que tem o denominador, né? E em preto, dá para ver a função preta aqui, ó, o f de x, que não tem buraco nenhum. Tiago, esclareceu? Sim, sim. Então, tipo, o limite da função de g de x é de 2, né? São os dois valores que se calculou? Gostei da tua pergunta. Ótima pergunta. Tá? Eu calculei dois valores, né? Eu calculei o valor quando é perto de 2 pela esquerda e quando é perto de 2 pela direita. Deram dois valores parecidos, né? Por isso que eu sei que o limite, quando x tende a 2, daquela função que eu inventei, x² menos x mais 1, x menos 2 sobre x menos 2 é igual a 3. Tá? Mas ele só vai ser igual a 3 quando ele tender a 3, tanto de um lado quanto do outro. Eu preciso, então, calcular dois limites. É isso aí, Tiago. Se os dois limites tenderem ao mesmo valor, o limite é aquele, senão o limite não existe. Que pergunta boa, hein, Tiago? Isso a gente vai ver uns 10 slides mais para frente. Você já se adiantou. E você, imagino que tenha conseguido entender a resposta da pergunta também, ou não, Tiago? Sim, consegui entender. Andressa, você ia perguntar alguma coisa? Sim, mas para que serve o limite? Para ver, tipo, até onde a função pode ir? Para que serve o limite? Olha, que pergunta, outra pergunta medonha de bem feita. Tá? O limite, ele serve... Eu poderia dizer assim, uma primeira aplicação é para calcular a derivada, que vocês não sabem o que é ainda, mas eu vou adiantar. Né? Vocês se lembram lá da física, de uma fórmula assim, x igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado, né? Essa aqui é uma parábola, né, de x pelo tempo. E eu posso, por exemplo, lançar um objeto para cima, a altura dele, ele começa em 0, ele sobe, chega na altura máxima e ele volta a cair, né, até cair no chão de novo. Né, e ele é dado para essa equação. Talvez eu troque x por y, já que eu estou trabalhando na altura, né? E aqui eu vou colocar v0yt, pronto. E aqui eu posso colocar gt ao quadrado, né, já que é gravidade, menos gt ao quadrado. Bom, como é que eu sei a velocidade? Claro que vocês sabiam uma fórmula que foi dada, que é decorada, né? Vy igual a v0y menos gt. Né? Essa era uma fórmula decorada. Mas você calcula a velocidade escolhendo dois pontos dessa curva. E não adianta pegar esse ponto e esse, né? Porque ΔY sobre ΔX dá 0. E você sabe que a velocidade não deu 0 desse ponto para esse. A velocidade varia, começa com uma grande velocidade. Aqui na altura máxima a velocidade é 0, né? E aqui a velocidade é negativa. Aqui a velocidade é super positiva, né? Então você vai pegar dois pontos, né, e vai dividir
espaço pelo tempo, tá? Aqui você tem um delta y e aqui você vai ter um delta tempo. E aí você vai dizer que essa velocidade, nesse instante aí, essa velocidade é esse delta y sobre delta tempo. E esse delta tempo, ele é bem pequenininho, tá? Na verdade, você vai escrever assim, limite, né? Você vai dizer que a velocidade do tempo, né? V de t, a expressão velocidade, vai ser igual ao limite, quando o delta tempo tender a zero, né? Esse ponto vai estar bem pertinho desse, de delta y sobre delta t. Tá? Você vai ter uma divisão por zero aqui. E não existe divisão por zero. Existe divisão apenas quando isso aqui é quase zero e não quando isso é zero. A aplicação direta de limite está no cálculo de derivadas. E derivada é a divisão de dois números bem pequenininhos. É um zero dividido por zero, né? E zero dividido por zero, se nós não aplicarmos limite, é indeterminado. Com o conceito de limites, ele passa a ser bem determinado. E limite também entra um pouco na questão, a gente vai ver no futuro, de fé, porque até ontem zero dividido por zero era indeterminado. Agora você não está dizendo que é zero, está dizendo que é pertinho de zero, daí vira determinado. Mas aí está uma aplicação direta de limites, né? Não só no cálculo de velocidades, como de tudo que envolva a divisão de duas grandezas com a grandeza do denominador tendendo a zero. Quer ver outra grandeza? Pressão dividido por área, né? Se a área for bem pequenininha, você consegue calcular a pressão só num ponto, né? Você tem um balão, o balão tem infinitos pontos, né? Você consegue calcular a pressão em cada ponto do balão. Então, é enorme, né, a aplicação de limites na engenharia. Né? Vocês vão, já em cálculo 1, né, não vai ser em física, não, já em cálculo 1 vocês vão usar muito limites. Tá? Já na seção de derivadas, né, vocês já vão estar usando o conceito de limites o tempo todo. Andressa, consegui pelo menos dar uma animadinha que limites vai ter bastante utilidade? Sim. Que bom, porque a coisa triste é aprender sem ter essa visão, um dia vai ser útil, né? Pelo menos, né? Tem que ter essa certeza. Isso aí é usado até em aplicação financeira, tá? Até em aplicação financeira, você pode, vamos supor que você vai colocar coloca um dinheiro na poupança e quer saber quanto que vai render, né? Você pode dizer que o teu saldo é igual à taxa de juros vezes a variação do saldo no tempo, né? E aí você faz esse tempo tendendo a zero para você saber o quanto que você está ganhando a cada segundo, né? Ou a cada milissegundo, né? Você sabe o quanto o teu saldo acumulado na poupança vai ficando. Claro que aqui eu já passei uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Mas né? Tudo que envolve dinheiro dá uma animada, né? Desde que não seja devendo. Rian, você quer falar alguma coisa aí que está piscando azul? Não, é que naquela hora ali eu estava mudando do celular para o computador e o microfone abriu, não sei porquê, mas não... Eu estou acompanhando aqui, mas não era... Você é dinheirista, você ficou animado que começou a azular a tela aí. Fala a verdade, você não gosta de dinheiro? É óbvio, pô, quem não gosta? É, só os hipócritas. Exatamente. Quem não gosta, né? Desde que seja um dinheiro conquistado honestamente, só alegria. Né? Senão só dá problema. Professor, Oi. outra pergunta. O limite, ele vai ser um valor de y, ou Isso. não? Tipo, quando x for tal valor, qual que vai ser o limite no y? Exato, Andressa, exato. Eu vou fazer dessa função aqui agora, ó. Opa, a função está aqui, ó. Eu vou calcular o limite dessa função aqui agora. Muito bem, essa função aqui nós vamos ter que prestar atenção bem nela, né? Que função? Essa aqui, ó. Essa função aqui. Que a gente vai usar ela como exemplo durante muito tempo.
Então, a nossa função é y igual a função de x, que é igual a... Só faltava ser x menos 1 sobre x menos 1. Não, é um pouquinho mais difícil, só para não ficar muito fácil. Naturalmente, eu sei que ela não existe em x igual a 1. Então, é bem ali que eu vou querer calcular o limite, né? Limite, quando x tende a 1, não é quando x é 1, quando x tende. Ou é x é 0,99 ou é 1,99. De x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Né? Isso aqui não é igual a f de 1. Tá? Aí você vai fazer as continhas aqui e se ferra, né? Se você colocar 1, vai ver que não dá certo. Aí você vai dar teus pulos, vai fazer um gráfico. E vai dar esse gráfico azul. Né? O problema desse gráfico está justo onde foi mandado calcular o limite. Por isso que foi pedido o limite, não foi pedido o valor. E você consegue ver que conforme x se aproxima de 1, o y se aproxima de 2. Né? Então, por uma análise visual, por uma conjectura, por uma inspeção, você sabe que vai dar 2. Você também pode jogar no Excel e calcular em 0,9 e 1,1. Daí você viu que por um lado deu 1,9, por outro 2,04, então você sabe que o limite vai dar 2. O limite, não a função. A função não existe. É para isso que serve o limite, para calcular o quanto a função existiria. Aqui já começa a entrar bastante a fé. Então, o cara, porque é bom de matemática, dizer que não tem fé não é um bom argumento. Não estou dizendo para vocês terem ou não terem fé, né? Mas eu estou dizendo que para entender um pouquinho de limite, a fé é necessária. Porque você está dizendo que a função não existe em x igual a 1. Mas conforme ela se aproxima de 1, ela tende a 2. Isso é uma espécie de fé. Pelo menos aos meus olhos. Agora, existe uma outra função agora que nós vamos ver, que é seno de x sobre x. Né? Seno de x sobre x é esse gráfico aqui, só que quando x é igual a 0, eu vou ter seno de 0 sobre 0. Ah, 0 sobre 0 é 1. Não é nem aqui, nem na Conchinchina, 0 sobre 0 não é 1. Né? Por quê? Porque nessa função aqui, ó, vamos colocar x igual a 1, ó. 1 menos 1, raiz de 1 menos 1. Isso aqui dá 0 sobre 0. E esse 0 sobre 0, né, se você fosse bem informal, né, e fizesse a coisa errada, daria 2. Então, 0 sobre 0 não é garantido que dá 1. É uma indeterminação, sim. E aqui, esse seno de 0 é 0 sobre 0, aqui dá 1. Bem por isso que é indeterminado. De vez em quando 0 sobre 0 é 2, de vez em quando 0 sobre 0 é 1, de vez em quando 0 sobre 0, sabe Deus. Então, 0 sobre 0 é indeterminado. Agora, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, é igual a 1. Por quê? Porque você fez um gráfico, né, para vários x perto de 0 e verificou que conforme x tende a 0, o y tende a 1. Não é 1, ele tende. Você fez no menos 0,1 e no mais 0,1. Tá? Vou fazer isso aqui, né, porque não ficou tão claro. Então, vamos fazer aqui, ó, seno de... Bom, vou fazer seno de x dividido por x. Né? Primeiro eu vou fazer a função f de 0. Obviamente, vai dar 0 sobre 0. Agora, f de menos 0,01. Qual para calcular? Já deu 1. Vou ter que fazer menor aqui. De 0,1. Agora eu vou fazer f de mais 0,1. Né? Um positivo e outro negativo. Porque o que se aproxima de 0, né? É o negativo, o 0 negativo e o 0 positivo.
Então, ambos deram 1 e 1 positivo. Esse aqui não deu 1 negativo, né? Esse aqui ficou um número negativo dividido por outro negativo, né? Deu? Os dois deram próximos de 1. Então, conforme x se aproxima de 0, o y se aproxima de 1. Então, por uma inspeção, né, uma conjectura, eu verifiquei que conforme x, né, posso olhar por aqui, x se aproxima de 0, positivo ou negativo, o y sempre vai para 1 positivo. Quanto mais perto de 0, mais para perto de 1 positivo ele vai. Mas em 0, a função não existe. Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Sim? Você vê, tipo, quando ele tá antes e quando ele tá depois do limite, né? Só que se, por exemplo, for tangente de x, quando x tende a 90, e daí como que faz? Puxa, Henrique, que dúvida boa, cara. Que dúvida boa. E vamos fazer isso em 90 graus, ainda que, né, que é uma tangente ruim, né? Vamos lá. Então, vou colocar f de x igual a tangente de x. Vou fazer o gráfico da tangente. Eu vou trabalhar com graus aqui para ficar mais fácil. Então, no lugar dessa tangente de x, eu vou... Bom, nem precisava ter colocado f lá, porque eu escrevi tangente aqui embaixo. Eu vou colocar vezes π dividido por 180. Só para ter em graus o x. E agora eu vou fazer de 80. Vamos fazer de... Primeiro vamos fazer de 0 a 180. 0 a 180. Ou a 360, vamos pegar uma volta inteira, né? Agora eu vou fazer de 0 a 180. Ela foi lá para o infinito. Eu vou fazer o y variar, para ele não ir até vezes 10 na 16. Ele vai no máximo para 100. Né? E aqui eu vou deixar ele ir no máximo para menos 100. E vou fazer o gráfico agora. Bom, tá bom, aqui já tá bom. Então perceba aqui, se você quisesse o limite, né, Henrique, quando a função fosse 90 graus, vamos alargar um pouquinho mais aqui. Quando fosse 90 graus, por um lado, o limite ia dar mais infinito. Vamos supor que desse mais 100. E por outro lado, ele dá menos 100. Como de cada lado o limite é diferente, né, a tendência é diferente, nós podemos afirmar, nós devemos afirmar que o limite não existe. Só quando dá o mesmo valor é que ele existe. Era essa a tua dúvida? Consegui tirar a dúvida, Henrique? Era isso aí, entendi. Obrigado. Imagina. Então, não é todo limite que existe. Essa foi uma excelente pergunta. Tem limite que não existe. Por enquanto, eles são muito bonitinhos, né? E por falar em limite que não existe, para ver como você está um passo à frente, a tua pergunta, né, eu tenho aqui uma função y igual a seno de π sobre x. Ela está aqui desenhada, essa função, e notadamente em x igual a 0, ela tem um problema sério. Porque π sobre x pode ser qualquer coisa. Pode ser tanto mais infinito quanto menos infinito quando x é 0, porque eu posso ter 0.0001 negativo ou positivo. E o número dividido por um zero negativo é menos infinito, e por um zero positivo é mais infinito. Quando eu falo zero positivo, é um número levemente maior do que zero. Zero negativo é um número levemente menor do que zero. Então, aqui no meio é totalmente indeterminado, tanto que está pintado assim, para dizer que está indeterminado. Logo, o limite, quando x tende a 0, do seno de π sobre x, ele é indeterminado ou ele não existe. Você não sabe. Você só sabe uma coisa. Ele vai estar entre 1 e menos 1. A maioria das vezes isso é suficiente na engenharia. Você sabe que a máquina
ela vai caminhar entre dois limites. E ela caminhando entre esses dois limites, ela vai funcionar bem. Não interessa a posição exata da máquina, interessa que ela vai ficar ali entre esses dois limites. Então tá ok. Mas, no rigor matemático do formalismo matemático, né? Se vocês forem fazer um concurso, você sabe que esse limite não existe, porque ele não é bem determinado. Ele é mais ou menos determinado. E não existe mais ou menos na matemática. Ou é determinado ou é indeterminado. Né? Na engenharia a gente tem essa corda um pouco mais solta. Né? O mais ou menos determinado existe. Né? Você vai dizer, o limite não existe, porém ele se comporta de forma que ele fica entre -1 e 1. Na engenharia isso pode. E isso é válido. Na matemática não. Agora, voltando de novo, Henrique, aquele passo à frente que você estava, nós vamos ver limites laterais. Aquele tangente eram bem os limites laterais. Né? Só que aqui eu vou pegar um outro exemplo, para não repetir aquele da tangente. Né? Eu vou fazer o módulo de x sobre x. O que é o módulo de x? Na marra é positivo, não importa o que entra, né? É muito fácil de entender. E o x é o próprio x. Bom, se eu dividir x por x, vai dar 1. Mas quando o x for negativo, aqui em cima vai ficar positivo e aqui continua negativo. Então, o módulo de x sobre x, ele pode ser 1 ou -1, depende do valor de x. Para o x negativo, dá negativo, para o x positivo, dá positivo. E aqui no gráfico eu tenho, né, f de x igual a módulo de x dividido por x. Né? Bem fácil. Eu só não sei o valor dele em x igual a 0, porque eu vou ter 0 sobre 0. Né? Então, eu vou pensar no zero pequenininho. Aqui embaixo eu vou ter o menos 0,001, módulo disso, né? Dividido por 0,001. Né? Eu vou pegar quando está no limite. Né? Isso aqui, negativo aqui. Isso aqui vai dar -1. E no limite aqui, eu vou ter mais 0,001 dividido por 0,001. Né? Posso colocar mais aqui também? Né? Isso aqui vai dar mais 1. Bom, o limite, quando x tende a 0 dessa nossa função, ele tem dois valores. Tá? Eu tenho que calcular dois valores. Eu tenho que calcular o limite, quando x tende a 0 menos, que é esse menos 0,001 que a gente colocou. Mas quanto 00 eu coloco? Coloca quantos tu quiser. Tá? A ideia aqui, intuitiva, é só de ser um pouquinho menor do que 0. O módulo de x sobre x é -1. E o limite, quando x tende ao zero positivo, do módulo de x sobre x é igual a mais 1. Bom, esses limites laterais, eles são diferentes. Se eles são diferentes, o limite não existe. Tá? O limite só existe, e ele é chamado de bilateral, quando os limites laterais são iguais. Não basta os limites laterais existirem. Os limites laterais, eles têm que existir e serem iguais para o limite existir. Quando a gente só fala limite, é a mesma coisa que falar limite bilateral. Tá? Este aqui é o limite tendendo pela esquerda, né? Natural, né? 0 menos está aqui, né? 0 mais está aqui. Esse é o limite tendendo pela esquerda e esse aqui é o limite tendendo pela direita. Tá? Pela direita, positivo, pela esquerda, negativo, tal como o eixo das abscissas. Acabamos de explicar porque esse limite não existe, que é o próximo exercício. E agora eu gostaria da participação ativa, falando errado, falando certo, falando como for, mas participação. Eu tenho 3 funções aqui, ó, vou separar as 3, tá? Vou separar as 3.
E eu vou pedir para vocês quanto que vale, primeiro, FDA. FDA vale 1, 2 ou 3? 2. 2, perfeito, né? É a bolinha fechada. Quanto que vale, isso para primeiro, né? Quanto que vale o limite de f de x quando x tende a pela esquerda? Bom, a pela esquerda é aqui, né? Quanto que vale? 1. 1. Limite de f de x quando x tende a pela direita. Bom, a pela direita está aqui. Vale quanto? 3. 3, isso aí. Professor, quando Sim? que vê se é pela direita ou pela esquerda? Aqui está o A, não tá? Sim. Então eu vou escrever aqui, ó, direita e esquerda. Ah, tá, entendi. Entendeu? Eu não podia deixar de pegar no pé, né, Andressa? Ou podia? Não. Não, né? Então tá bom. Andressa, você, minha amiga, vai dizer aqui, nesse segundo aqui, quanto que vale FDA? Nesse do meio aqui. Vale 1. 1, perfeito. Quanto que vale o limite de f de x quando x tende a pela esquerda? A pela esquerda, ó, esquerda, direita. Vale 1 também? 1 também. 1 também. Quanto que vale o limite de f de x quando x tende a pela direita? 3? Perfeito, é isso aí. É isso aí. E agora vamos escolher o Nicolas. Nicolas, quanto que vale o limite de f de x quando x tende a pela esquerda dessa terceira função? Qual? Fala aí de Tá novo. dormindo? Tô, claro. Só podia, né? É, né? Quanto que vale o limite dessa terceira aqui, ó, quando x tende a pela esquerda? Menor que 3. 3 nada, 1. Limite, eu vou continuar com você, Nicolas, não adianta ficar dormindo. Não, É, não. Pode quando ser. x tende a pela direita, quanto que vale? 1. 3. Da direita é 3. Isso, da direita é 3. O cara fica nervoso, é bucha, né? E quanto que vale FDA? É a soma? Não é a soma. Não existe, essa é pegadinha. Ah. FDA não existe, é bola aberta, né? Aqui tem bola fechada no A e lá tem bola fechada no A. Tá, entendi. Agora, mas a gente já vai testar mais umas aqui. Professor, Sim? e pra gente ver o limite, daí a gente sempre tem que olhar pelo gráfico? Por enquanto, sim. Tá. Mas vai piorar. Por enquanto. Nada é tão ruim, Andressa, né? Que não possa ficar pior. Essa é velha. Claro. Então, vamos perguntar, Yaya, quanto dessa função, ó, tenho 3 funções bem parecidas aqui, de novo, né? Eu quero saber qual que é o limite quando x tende a A pela esquerda dessa primeira função aqui, ó. Quando tende a A pela esquerda, qual que é o limite, Yaya? 2. 2, perfeito. Yaya, qual que é o limite quando x tende a A pela direita dessa mesma função? Também 2. Também 2. Yaya, de novo, quanto que vale FDA? Bola aberta? Não existe. Não existe. Isso aí, não existe. Agora vamos ao Valdir. Valdir, quanto que é o limite quando x tende a A pela esquerda de f de x para esse gráfico do meio aqui? 2. 2. E quando x tende a A pela direita? 2 também. 2. E quanto que é f de A?
3. Perfeito, perfeito. Vou perguntar aqui para o Gabriel qual que é o limite quando x tende a A pela esquerda. Não há, professor? Hã? Não existe porque não tem intervalo aberto? Ah, entendi a tua dúvida. Mas esse aqui, ele, de certa forma, é uma pegadinha. É 2 aqui, tá? É 2 aqui e o FDA é 2. Né? Então, aqui é aquela situação maravilhosa em que o limite é igual à função, ou seja, calcular o limite nem faz muito sentido. Tá? Por isso da tua... Você pensou longe demais. Sim. Mas entendeu, né, Gabriel? Entendi. Pelo nível das suas perguntas, eu tenho certeza que você entendeu. Não. Bom, agora nós vamos ver limites cujo resultado dá infinito. Tá? Não é limite no infinito, é limite onde o y dá infinito. O x é finito, mas o y dá infinito. Por exemplo, essa função aqui, y igual a 1 sobre x. Né? Quando x é 0, dá essa confusão aqui, ó. Porque quando x é um zero perto de zero e positivo, dá infinito. Quando é perto de zero e negativo, ele dá menos infinito. E aqui eu tenho uma tabelinha, ó. 0 pela esquerda e 0 pela direita. Né? Então aqui ele tende a menos infinito, lá mais infinito, logo esse limite não existe. Tranquilinho, não é difícil de entender. Né? Aqui é o mesmo gráfico dos dois lados. Então, para as funções dessas figuras A, B, C e D, descreva os limites em x igual a A, numa notação apropriada. Né? Então, como é que eu escreveria o limite em x igual a A aqui? Eu escreveria assim, ó. Limite, quando x tende a A, de 1 sobre x menos A. Bom, aqui o limite ele está descrito, mas não calculado. Mas eu consigo perceber, né, só pelo gráfico, que esse limite existe ou não existe? Gabriel? Existe, professor. Existe? Acho que sim. Veja bem, quando ele vem A pela direita, ele vai para mais infinito. Uhum. Quando é A pela esquerda, ele vai para menos infinito. Então não existe. Então não existe. Não existe. O que tem cara que vai existir é esse daqui, ó. Porque em A pela direita, como em A pela esquerda, em ambos os casos ele vai para mais infinito. Então ele existe e vale mais infinito. E eu escrevo ele assim, limite, quando x tende a A de 1 sobre x menos A ao quadrado igual a... O infinito é legal sempre você colocar um mais, mesmo que o mais esteja implícito, né? É um número um pouco delicado. Um número um pouco especial esse infinito, então coloque mais e menos para deixar bem claro. Esse outro limite aqui não existe, né? Você vai escrever limite quando x tende a A de menos 1 sobre x menos A, né? Ele não existe. E esse limite aqui ele existe e dá menos infinito, você vai escrever limite quando x tende a A de menos 1 sobre x menos A ao quadrado igual a menos infinito. Está resolvido, você escreveu, né, o limite na região de interesse e deu a resposta. Se você não tivesse os gráficos, né, por exemplo, na letra A, você teria que calcular o limite para A tendendo pela direita, que daí aqui ia dar um zero mais, né, de A tendendo pela esquerda, né, que daí aqui ia dar um zero menos, né, um ia dar mais infinito, outro menos infinito, logo não existe. Mas como nós tínhamos os gráficos,
ficou mais fácil. Os limites, eles nos ajudam também a enxergar as assíntotas do gráfico, né? As assíntotas são aquelas retas verticais para onde o gráfico tende e nunca chega, né? Ele tende a essa assíntota. São valores que estão no denominador, que é quando o denominador vai para zero. Então, basta a função ir para o infinito num determinado ponto A. Não precisa ser bilateral, pode ser numa lateral única, que eu tenho uma assíntota. Tá? Em todos os casos aqui eu tenho assíntotas. Não importa a lateral, não importa se é mais ou menos infinito, é uma assíntota. Algumas perguntinhas agora aqui para dar uma animada, né? Aqui eu tenho uma função f de x, tá? Só o gráfico, não foi dada a função, né? Qual que é o limite de f de x quando x, né? Estamos fazendo a letra A. Veja, isso aqui é questão que já foi dada em prova. Qual que é o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda? Menos 2 pela esquerda, é só interpretação isso aqui. Aqui está o menos 2 pela esquerda está aqui. Qual que é o limite? Andressa? 1. Perfeito. 1. Vamos a B. Quando o x tende a menos 2 pela direita. Qual que é o limite? Gabriel? 1, professor. Não, Gabriel. Eu tô... Tá nervoso demais, Gabriel. Olha, eu até desenhei aqui, tá. ó. 2 pela direita. Menos um. Quase. Menos 2. Menos 2. Cara. Não esquenta a cabeça, Gabriel. Não esquenta. A gente vai se acalmando o coração. Até o final do semestre, acalma o coração. Vamos ver isso aqui. Nicolas, quando x tende a 0 pela esquerda, qual que é o valor do limite? É o menos... É 0. 0. Aí, pô. Obrigado, hein? Se tiver entrando, o limite vai ficar... Não existe, né? Se tiver aberto aqui. No 0 aqui. No 0, na origem. No 0 ele não existe e menos 2 ele também não existe, porque o lateral é diferente. Uhum. Sim. Agora, o limite da função, quando x tende a 0 mais... Valdir? Menos 3? Assim, no olho a gente até vai dizer menos infinito, mas menos 3 não estaria errado na prova, não. Tá? Mas é menos infinito aqui, a tendência dele, né? Parece uma assíntota. O limite quando x tende a 4 pela esquerda, essa é difícil. Kailane. A mais difícil. A mais difícil é para você. Né? Tá. Será que qual o valor que é isso aqui? É indeterminado, né? É indeterminado, não existe. Não. Isso aí. Não existe, é indeterminado. Você pode, no máximo, dizer, né, que ele é indeterminado e fica no intervalo de 1 a 3, mas é indeterminado. Então, Kailane, para te ajudar, eu vou escolher mais um aqui para você. Quando x tende a 4 pela direita, quanto que vale f de x, Kailane? Como que fala? Indefinido ali, porque vai por 4, ou seria 4? 4 está mais certo que indefinido, é mais infinito.
Então seria indefinido ou 4? Mais infinito. Mais infinito. Ah, tá. Mais infinito. Porque ele não chegou no 4, assim como ele aqui não chegou no 0 também, né? Então a tendência é que vá para o infinito aqui e aqui. Né? Lá para o menos infinito, aqui para o menos infinito e aqui para o mais infinito. E por fim, quais que são as assíntotas do gráfico de f? Bom, assíntotas são aqueles valores onde a função vai para o infinito, né? Então aqui eu tenho uma assíntota, aqui eu tenho uma assíntota, aqui eu tenho uma assíntota também. Então assíntotas eu tenho no x igual a 0 e no x igual a 4. Aqui não é assíntota porque ela não vai para o infinito. São essas as assíntotas. Ô, professor. Sim? Ali eu iria colocar... Não, no caso da assíntota, eu iria colocar x igual a 0 mais, no caso. Estaria certo também ou não precisa desse nível de detalhe, no caso? Não precisa desse nível de detalhe, mas eu numa prova, como em não sendo de assinalar, né? Eu te daria certo também, porque eu entendi o teu raciocínio, porque essa assíntota vai, se fosse só 0, ia acabar passando por esse ponto, né, Rian? Sim. Então essa tua dúvida justa é de quem está sabendo a matéria. Tá? Mas não, só x igual a 0, não é necessário colocar 0 mais, 0 menos, né? Na verdade até não é nem legal, só x igual a 0 tá certo, né? Como aqui você também teria tendência de colocar x igual a 4 mais, né? Isso também. X igual a 4, né? Não, mas só x igual a 0, x igual a 4 tá coerente que chega. Professor, você pode repetir essa parte das assíntotas? Sim. Obrigada. Assíntota, como nós vimos nesse slide anterior aqui, ó, são aquelas retas verticais onde a função vai para o infinito. Não importa se é do lado esquerdo ou do lado direito. É onde a função vai para o infinito. Então, aqui a gente sabe que a função vai para o infinito, para o menos infinito, né? Em x igual a 0. Né? Ela está indo para... Então, aqui tem uma assíntota. E aqui também tem uma assíntota, né? Em x igual a 4, porque essa função aqui ela está indo para o infinito. E aqui ela está indo para o menos infinito. Eu não sei quem me perguntou. Foi a Eduarda que perguntou? Foi, entendi agora. Obrigada. Legal. Professor, mas isso não faz sentido na minha cabeça. Se você calcular o limite ali exatamente no 4, ele não vai ter, né? Porque você não sabe se ele vai para o infinito ou para onde ele vai, certo? Entendi, claro que entendi. Puxa, Henrique, hoje você acordou inspirado, cara. Então tu teria que falar que é o que vem pela direita ou pela esquerda, certo? Você acordou inspirado? Vamos lá. Eu vou calcular aqui, ó, o limite de f de x, como você bem me disse, quando x tende a 4 pela esquerda. Não existe. O limite de f de x quando x tende a 4 pela direita. É mais infinito. E o limite de f de x quando x tende a 4 não existe. O que você me falou é isso aqui, ó. Tá certíssimo. Esses dois também estão certos, claro. Mas para ser assíntota, basta respeitar um dos limites laterais, não precisa respeitar os dois. Tá? Para ser assíntota, basta um limite lateral tender a mais ou menos infinito. Não precisa ser os dois. Clareei, Henrique, ou não? Não, agora entendi. Não, legal. Mas a tua pergunta, olha, tá inspirado. Acho que desceu o Einstein aí hoje, hein, Henrique? Ou você gosta de matemática? Eu gosto. Não, eu não gosto, por isso que eu fiz engenharia, né? Boa pergunta minha. Eu fiz engenharia porque eu não gosto de matemática. Meus caros, hoje vamos ficando por aqui. Eu acho que rendeu bem a aula, né? Não vou adentrar agora a esse calculando limites. Vamos deixar isso bem separadinho para a próxima aula, acho que vai ficar mais legal. Tá joia? Mais alguma dúvida de hoje? Como é que estão?
Alô, prof. A prova. A prova... Não, não é prova. Eu chamei prof. Ah, sim. Fala, Yaya. Desculpa, eu não entendi. Sim, eu tenho uma dúvida naquela figura. Não sei se o senhor pode voltar. Naquela segunda ou naquela o quê? Yaya, não escutei. Naquela figura. Naquela figura. Essa figura aqui, nessa aqui. Sim. Deixa eu apagar ela. Sim. Eu tenho uma dúvida. Sim. Aqui no limite, zero, né? Zero à esquerda e zero à direita. Eu tenho uma dúvida. Porque aqui à esquerda é zero, né? Sim. E a direita é menos infinito. Exatamente. Agora eu tenho dúvida. Tem como o senhor explicar isso de novo? Claro. Por que deu esse resultado diferente? Tá. Porque veja que quando eu estou aqui no zero negativo, né? No zero menos, ele dá zero. Tranquilo. Mas quando eu estou no zero mais, né, o que acontece? A função está aqui embaixo, ó. Né? Só que aqui eu estou bem mais do que zero mais, né? Zero mais é bem aqui do ladinho, né? O que acontece? Eu vou bater na função só quando ela chegar em menos infinito. Né? E quando eu estou no zero menos, eu já bato na própria função aqui, ó. Então dá zero. É porque eu estava pensando que era menos 2. É por isso que perguntei. Ah, tá. Não é menos 2, não. É bem pertinho do zero, né? Meu Deus, é quase zero. Por isso que vai lá para o menos infinito. Ah, tá bom. Obrigado. Imagina. Muito bem, meus caros. Qualquer coisa, né? Vocês sabem. Perguntem aqui no Teams, no WhatsApp, aqui mesmo. Fala, alguém ia perguntar alguma coisa? Ô, Luciano. Fala, Luciano. O senhor pode voltar ali na definição de limite, ali nos exercícios que o senhor dá, A, B, C, D? Deixa eu ver aqui. Esse ou esse? Não, mais para frente. Esse. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Esse. Sim? Não é esse, não. Acho que é o outro. É um outro que tem que... Não, deixa eu ver. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a tela assim, esse aí, professor. Passou esse, aquele ali. Esse passou. Aqui? Mais à esquerda, mais para cima? Ou não dá para ver nada? Não consigo ver agora, professor. Tá. Eu vou passando e você vai me dizendo, tá? Era mais para o final da aula ou mais para o começo? Era mais para o final, professor. Era mais para o então final. Vamos começar do último e vamos vir para o primeiro. Que tem assíntota. Que tem assíntota. Então, é esse aqui? Esse aí. Ali, a letra A, limite de menos 2 pela esquerda. Isso. Menos 2 está aqui. Pela esquerda é aqui. Menos 2 pela esquerda e menos 2 pela direita. Não, tudo bem. Tá. A bolinha está definida em menos 2, né? Sim, mas o limite não é na bolinha. O limite é um pouquinho depois da bolinha. Que no caso dá a mesma coisa. Porque no limite em menos 2 pela esquerda, não é 2, dá 1, né? Ele tende a 1, né? Tende a 1. Tá. Então ele está definido em 1. Ele vem pela esquerda de menos 2, mas está definido em 1. Ah, beleza, é isso. Então, na verdade, aqui, ó, vai dar 1 mais, né? Mas é 1. Ele vale sempre aquele valor que ele tende, né? Mas se você fosse ser bem rigoroso, você colocaria 1 mais aqui, mas não é necessário. Tá? Assim como pela esquerda, se você for para cima, não tem função, só tem função para baixo. E aí, ele vale menos 2.
né? Mas se você fosse bem chato, você ia dizer que vale menos 2 menos, né? Mas isso aqui não faz sentido, vale menos 2. Tá? Assim como aqui vale 1 também. Consegui me... Bacana. Não, entendi. Fechou. Valeu, obrigado. Beleza. Prof. Sim? Outra questão, por exemplo, se fosse na prova, naquela questão que eu estava perguntando, porque pela imagem eu pensei que era menos 2. Se, por exemplo, a pessoa colocar menos 2 na prova, não é correto, né? Não é correto. Não vai estar correto porque eu vou dizer, olha, infelizmente você deveria ter percebido que esse cara não encostou no eixo em menos 2 e não encostou nem no menos 3. Então que ele vai encostar lá no... Até menos 5 daria para considerar, mas menos 2 não. Ah, tá bom. Ok, tá. Obrigado. Valeu. Obrigado a vocês pelas perguntas que sempre têm feito. Meus caros, então, um abração aí para todos vocês, um excelente final de semana, né? Bons estudos, estudem, né? Porque a nossa prova... Sim. A gente não tem aula daqui a pouco? Temos sim, aqui eu penso que é só cálculo. Então, até daqui a pouquinho. Sim? Sabe me dizer quando que vai ser a prova? Não sei te dizer. A gente já marcou... E se vai ser uma semana depois daquela data que nós marcamos, e se não for possível, vai ser naquela data mesmo, com a matéria dada até ali. Tá? Então, vocês podem considerar a prova... Podem considerar a prova, então, por enquanto, naquele dia que nós marcamos, dia 1º de julho. Tá? Dia 1º de julho pode continuar, eu não vou mudar essa data. Pode continuar dia 1º de julho a prova, sem problema algum. Tá, e daí só vai ser o conteúdo, então, até o dia 1º. Claro. Alô, prof. Valeu. Tchau. Prof. Oi? Ah, pensei que você falou, prof. Não. Fala aí. Eu quero conversar contigo, não sei se é possível, né? Claro que é possível. Você quer conversar comigo no particular? Não, tanto faz. Então fala. Pode ser aqui. Eu queria pedir uma coisa, porque eu estou tendo dificuldade em instalar a MATLAB. Não sei se tem como que o senhor pode instalar para mim. Só se eu fosse até na tua casa eu poderia instalar, mas eu acho que algum colega teu não consegue instalar? Ainda porque, imagina, desde semestre passado que eu estou sem MATLAB até hoje. Eu tentei, não consegui, pedi várias pessoas, não consegui. Eu vou te mandar, tem alguns vídeos no YouTube aí ensinando. Eu vou te mandar um vídeo desses então, Yaya, pode deixar, te mando aqui no WhatsApp, tá? Só que eu tentei para baixar, só que tá pedindo para comprar, né? Porque agora, só que eu não tenho possibilidade de comprar. Eu entendo que isso aí é caro para cachorro,